Vocês sabem quais são as propriedades que as plantas têm que podem nos ajudar a melhorar a qualidade de vida? No programa de hoje, vocês vão conhecer sobre fitoterapia e muito mais. Não saia daí. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com Túlio Americano. Túlio, obrigado pela participação no programa. É um prazer. Nós vamos começar entendendo um pouco o que é fitoterapia, que eu acho que quem está nos assistindo também tem essa curiosidade. E que a gente termine o programa hoje entendendo mais o que as plantas podem fazer por nós, né? E o que Com certeza. Então? Bom, simplificando, fitoterapia é uma técnica de utilização dos produtos in natura da natureza, que não são só plantas, né? Na verdade nós temos 3 grandes reinos aí na natureza que fornecem princípios ativos curativos, né? Que é o reino mineral, animal e vegetal. A palavra fitoterapia ficou englobando tudo isso porque a maior massa de produtos naturais são vegetais, né? Então, o que é a fitoterapia? É um apanhado de técnicas que extrai os princípios curativos desses produtos naturais, in natura, né? E veicula de muitas maneiras diferentes para as pessoas, para fazer a cura das pessoas. E como é que nós podemos nos beneficiar, né, dessas propriedades terapêuticas das plantas, ou enfim, desses... Na verdade, a fitoterapia acompanha a história de evolução da humanidade. Então, de um jeito ou de outro, mesmo sem saber, as pessoas estão se beneficiando cotidianamente. Até porque a melhor maneira de medicar uma pessoa do ponto de vista da fitoterapia é pela alimentação. Então, na medida que você está comendo, e se você come com um certo conhecimento de causa, você consegue atingir uma das vertentes de desdobramento da fitoterapia, que é a nutracêutica, né? Que é a maneira de você acessar os princípios curativos das plantas, dos vegetais, e tubérculos e raízes, etc., né? Pela alimentação. Então, a gente pode se beneficiar tanto direta e cotidianamente através da alimentação, como pode se beneficiar através dos preparados que usam esses extratos naturais para elaborar medicamentos. Então, aquele chazinho de boldo depois do almoço, Isso. ou a babosa no cabelo, Sim. a arnica no ferimento, isso tudo é verdade ou não é coisa de vó? É coisa de vó, sim, mas funcionava. E funciona até hoje, né? E aí, inclusive, é uma discussão quase que infinita, né? De qual seria o melhor tipo de acesso que a gente poderia ter aos princípios ativos curativos. Por quê? Porque na medida que foi se formando uma indústria altamente tecnológica e gigantesca e bilionária em volta dos princípios ativos curativos, por necessidade de mercado, necessidades produtivas, necessidades industriais e políticas, socioeconômicas e etc., a indústria foi se afastando dessa primeira informação de como utilizar os princípios ativos curativos. E embora ainda hoje 2/3 ou um pouco mais, né, dos princípios ativos que a indústria convencional usa para elaborar medicamentos de alta tecnologia, né, ainda sejam extraídos na natureza, a maneira de manipular e a maneira de entender esses princípios ativos mudou muito, né? Criou uma outra escola praticamente. Mas isso é relativamente recente, né? A humanidade, dentro de uma linguagem bem ortodoxa, né, tem lá 36 mil, 40 mil anos de evolução aí, até a gente chegar a esse ponto aqui. E essa indústria está presente no último século, né? 150 anos, se a gente pegar bem do iniciozinho. Então, todos os outros milhares de anos, quem resolveu a história das mazelas do ser humano foi a fitoterapia e foi todo o arcabouço da medicina tradicional. Mas ainda hoje, para quem conhece, né, para quem vivencia de uma forma importante a fitoterapia, ela ainda resolve muitos problemas? Com certeza, né? Você está aqui hoje num ambiente que é um ambulatório, onde vem uma média de 30, 40 pessoas por dia, com um leque grande, um leque largo de questões, né? Não de medicina de alto impacto, porque aí sim, né, criou-se uma coisa muito útil, que é a medicina que salva a vida, né?
Mas para fazer clínica médica, os insumos naturais dentro da medicina tradicional ainda são superiores do ponto de vista curativo. Né? Embora a dinâmica medicamentosa seja mais lenta, né? A gente tem que estar tratando as pessoas por mais tempo, é muito mais consistente, os efeitos colaterais são muito menores e duradouros, muito consistentes, né? E altamente resolutivos, né? A gente pega aqui, normalmente inclusive, dado ao fato da própria medicina convencional ter se sofisticado e se aliado à indústria convencional também, né? A maior parte das pessoas que vêm aqui vem depois de ter passado pelo périplo da medicina convencional e não ter encontrado soluções. Né? Embora exista um grande número de pessoas que já valorizam esses conhecimentos per si, né? Não precisam passar pelo médico convencional e já vem direto, a maior parte não. A maior parte vai à medicina convencional, utiliza-se de tudo que tem aí em termos de tecnologia médica, né? Para tentar fazer as curas. E fica insatisfatório de algum jeito, ou não consegue resultados de jeito nenhum e acaba vindo para cá e a gente consegue sempre fazer alguma coisa. Legal. E se a gente for avaliar, então, a parte ainda da alimentação, para que depois, no segundo bloco, a gente comente mais sobre a fitoterapia em si, enfim. Sim, sim. O que a alimentação traz para a gente de bom quando ela é feita de uma forma... excelente, né? Assim, otimizada. Então, por exemplo, se a gente começa falando orgânico ou não, isso Sim. faz diferença? Não faz? Total diferença. E lógico, a quantidade de vegetais e no prato, né? Sim. Fritura, tal, isso tudo. Se você faz esse tipo de uma alimentação errada e faz um tipo de trabalho com a fitoterapia, isso casa? Ou as coisas têm que estar andando junto? Alimentação boa para a fitoterapia também funcionar, ou não tem? Na verdade, você está colocando, é uma ideia instintiva bem interessante, né? De que você já percebeu que não é só uma providência que vai fazer a saúde das pessoas, que tem um pool de comportamentos, né? E dentro desses comportamentos, um que é icônico, que é central, que na verdade a gente vai ter tanta saúde quanto souber se alimentar, então você vê que é uma coisa muito forte dentro desse processo de saúde ou não, de doença, né? É a nutracêutica em si. E os conceitos que regulam essa medicina nutracêutica, fitoterápica e curativa por excelência, são a grande dificuldade. Por quê? Porque as culturas que foram se mesclando aqui no Brasil, por exemplo, para formar a nossa cultura brasileira, são pobres nisso. Nós somos um povo colonizado por um outro amálgama de povos que já não tinham as tradições para passar para a posteridade. Né? Então nós aprendemos uma série de hábitos, uma série de práticas e comportamentos que são insalubres absolutamente para nós brasileiros, porque a cultura que nos colonizou vem de um outro tipo de clima, um outro tipo de terra, enfim, um método de vida e uma ecologia totalmente diferente. Então, por exemplo, só para citar um exemplo pequenininho, eles colocaram um pacote de temperos que o brasileiro aprendeu a comer de um povo que vive no frio. E porque para lá são excelentes, mesmo assim sob ressalvas, né? Mas enfim, são bons temperos, são bons hábitos. E para um povo que vive no Equador, né, que vive num país tropical, submetido a temperaturas médias no mínimo de 30 graus, 27, 28, por aí, esses temperos são absolutamente lesivos, porque aquecem o sistema por dentro, excitam o seu metabolismo, e isso deveria ser o oposto. Vivendo no calor, você tem que estar acalmando o seu metabolismo todo dia, porque o calor já faz esse trabalho de excitar o seu metabolismo, né? Olha, aí me veio aqui então a pimenta, Sim. os condimentos. Sim. Então, e podemos falar logo do principal, né, que é o que mata a maior parte das vesículas das pessoas por aí, o alho. Né? O brasileiro adora alho. Gente, mas eles não falam que o alho tem uma propriedade... Tem. O alho é, como você falou, por exemplo, da babosa, só tem uma planta na natureza que equivale à babosa em termos de screen, né, ou seja, de indicação terapêutica, é o alho. Mas é um super remédio. Que não pode ser... Não é um super alimento. E isso é diferente. Para degustar o tempo inteiro. Exatamente. Então, na fitoterapia a gente tem e na medicina tradicional de forma geral, a gente tem uma máxima, né?
que o que separa o veneno do medicamento do alimento é só a dose. Gente. Então, se você exagera nas doses, você transita entre veneno, alimento e medicamento, né? E o alho, do jeito que é consumido, diariamente, em grandes quantidades, e ainda processado dentro do calor, porque normalmente é frito, né? É submetido a altas temperaturas, junto com outros condimentos também quentes, etc. Ele se desdobra nos seus ácidos constituintes e vão estressando o sistema gastroentérico de tal forma que numa média de 25 a 35 anos o sistema falha. Ai, acabou com o macarrão com alho, que eu acho fantástico. Se for cotidiano, ele acaba com você. Mesmo certamente. aquela dose pequena na alimentação, como tempero também. A dose pequena que tem um efeito de potencializar os efeitos. Não sei se você conhece os princípios da homeopatia, mas a homeopatia funciona em cima de doses ponderais, ou seja, doses infinitesimalmente pequenas. E na medida irregulares, né? Exato, irregulares, né? E na medida que você for diluindo mais e mais, você vai aumentando o efeito do medicamento. Então o que a gente faz ao comer alho todo dia em pequenas doses? Aumenta o efeito do medicamento. Ou seja, todas as doenças que o alho cura, como a hipertensão, por exemplo, que é um excelente antihipertensivo, ele produz. Acaba produzindo por efeito homeopático. E agora as pessoas devem estar se perguntando em casa, como é que eu vou temperar minha comida? Essa pergunta eu ouço todo dia. Porque né, a salada e os vegetais, a gente sabe que a alimentação fica boa quando eles estão presentes, mas o alho foi uma novidade para mim, né? Por isso que eu falei, né? Uma parte não sabe. Isso. E como é que a gente sai daquilo para ser uma comida saborosa? Se você saborosa? chegar em qualquer pessoa que lide com alimentação e for na casa dela, você vai ver lá uma prateleira com talvez 60, 70 vidrinhos, potes e coisas que o valha com temperos. A gente está descartando um. E todo dia eu ouço essa pergunta que você acabou de me dizer. Mas com o que eu vou temperar? Com os outros 69 temperos. É verdade. Né? A cebola não é um arqui-inimigo, não. A cebola é um tipo de alho. Então ela é menos problemática, porque o screen de indicação, quer dizer, o princípio ativo dela é menos ativo, mas do jeito que é preparada e consumida, inclusive junto com o alho, né? Na verdade são 3 temperos básicos, né? O alho, a cebola e o tomate. E os 3 são problemáticos. Né? O tomate também. O tomate, daqui a pouco a gente fala do tomate. Vamos falar. Então a cebola, por exemplo, ela se torna danosa quando você também submete a altas temperaturas e também come aos pouquinhos todos os dias. Então um dos grandes poderes curativos da cebola é o fato dela ser cardiotônica, né? Então ela é boa para o coração, ela fomenta a atividade do coração. Mas para alguém que já vive estressado e que, enfim, a qualidade de vida dele já não é a ideal, né? O método de vida é agressivo, etc. Ter um coração sobreexcitado é entrar num grupo de risco. Já teria que ser o contrário. Né? Teria que ser o contrário, né? Nós vamos para um pequeno intervalo. Gente, eu ficaria aqui, sei lá, 3 horas. Mas nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta para falar ainda de fitoterapia. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta falando sobre fitoterapia e o que a natureza tem de bom para nos oferecer. Túlio, para concluir essa história do alho, porque às vezes as pessoas agora ficaram assustadas como eu. Existe um momento em que o alho é bom? Ou o local onde ele é bom? Como é que funciona isso então? Como eu coloquei, ele é um super medicamento. Ele resolve muitas condições. Mas vamos falar do simples. Ele é um alimento e um medicamento
que aquece o sistema, no sentido de aumentar, de fomentar suas capacidades metabólicas, tá? Então ele te excita, metabolicamente falando. Então qualquer situação onde você precise tonificar o sistema, onde você precise de maior desempenho, né, o alho se torna interessante. Então, por exemplo, um exemplo clássico é em todas as regiões frias, ou em qualquer condição que você esteja submetido a condições de resfriamento, o alho se torna como um elemento protetor, como curativo, como resolutivo já de problemas que você venha a fazer por ter visitado uma região fria e a tua imunidade não deu conta de administrar aquilo. Então, por exemplo, se você for lá esquiar em Bariloche, é bom tomar uma cápsula de alho. Se eu for para o Rio Grande do Sul no inverno... Bom tomar uma cápsula de alho, tomar chá de alho, comer alho no tempero, é ótimo, não vai fazer mal. Tá certo. E se a gente for pensar então nas propriedades das plantas agora, voltada para as pessoas após os 60 anos, o que a gente tem de melhor nas plantas, né? Sim. Plantas diferenciadas que às vezes vão atuar nas principais complicações que o envelhecimento traz? Em relação à terceira idade especificamente, a fitoterapia se encaixa à perfeição. Por quê? Porque é um público que tem N necessidades degenerativas, episódicas e etc., de todas as naturezas praticamente, mas onde realmente há maior dificuldade são nas condições degenerativas. Que, como eu te disse agora há pouco, a medicina convencional não tem uma resposta clínica muito bem fundamentada. A medicina moderna, a medicina convencional é boa para salvar a vida das pessoas, mas não é boa para curar as pessoas. Eminentemente nos processos degenerativos e crônico-degenerativos. Já a medicina tradicional é excelente, faz uma clínica médica excelente, de altíssima qualidade. Então a fitoterapia consegue ser resolutiva ou miseravelmente, pelo menos fornece uma qualidade de vida melhor para as pessoas, quando a gente reúne aquelas condições que eu acabei de colocar, né? É uma medicina resolutiva, com princípios ativos resolutivos, e que não tem iatrogenia, ou seja, não tem efeitos colaterais que não sejam desejáveis. Então, para o pessoal da terceira idade, por exemplo, para muitos é muito difícil tomar certos medicamentos, porque os medicamentos são altamente lesivos em outros sistemas que não aquele que ele está tratando, né? Vamos colocar aqui um exemplo. As pessoas que precisam tomar anti-inflamatórios e já tem, porque passaram dos 50 anos, uma coisa chamada síndrome metabólica. Então essa síndrome ela é complexa, mas uma das coisas que se estabelece é uma dificuldade glicêmica, uma dificuldade de elaborar açúcar, que causa dificuldades hormonais, causa dificuldades digestivas, E vira uma bola de neve. E é uma bola de neve, enfim, a coisa vai se complicando cada vez mais. Bom, mas ela tem que tomar um anti-inflamatório porque de repente ela tem artrite, ou artrose, ou ela tem tendinite crônica, ou ela tem espondilite, ou ela tem, enfim, uma lombalgia crônica, e N coisas que a maior parte das pessoas acumulam a partir dos 55, 60 anos. Aí vem a fitoterapia e consegue elaborar uma receita anti-inflamatória com 3 plantinhas, por exemplo, anica, gengibre e copaíba, né? Junta essas 3 plantinhas, faz um óleo tópico, que não vai ser, nem precisa ser tomado, e consegue atividade anti-inflamatória profunda. Nossa. Né, com a seguinte característica: a maior parte dos anti-inflamatórios de farmácia, vamos colocar essa imagem, né, ou seja, convencionais, eles não conseguem adentrar o antro da articulação, porque a articulação se defende da maior parte dos produtos, né, obviamente por questões toxêmicas, né. Já os produtos que o corpo entende como nutracêuticos, como nutrição, como alimento, ele não se defende. Então, essas 3 plantas podem ser lidas, dependendo das dosagens e da dinâmica de aplicação, como um alimento. Aí ela consegue adentrar a articulação, consegue fazer um trabalho que o medicamento convencional não conseguiria fazer. Como esse circuito, existe N outros circuitos, né, que tornam a fitoterapia e a medicina tradicional como um todo uma medicina preferencialmente para quem está na terceira idade. Através de chás ou esses óleos, existem várias formas. Muitas formas, é o que a gente chama de veiculadores, né? Maneiras de você veicular o princípio ativo e curativo das coisas, né? Já que você falou do chá, por exemplo, o chá parece uma coisa, como você colocou no início, né? Coisa de gente antiga, gente ignorante, gente que não sabia nada sobre nada, aí tomava chá.
Isso não é assim, de forma nenhuma. Por quê? Porque a maneira... Ou às vezes um placebo, né? Sim, eventualmente as pessoas pensam que é placebo, porque é feito de uma maneira muito simples e rápida. Não tem sofisticação, vamos colocar assim, né? Mas a gente que estuda e vai fundo na cibernética do pensamento que guia o procedimento de como fazer um bom chá, percebe que a gente ali está aliando princípios que levam o produto final a um equilíbrio medicamentoso que outros medicamentos, por exemplo, não têm. Então a dose certa, pelo tempo certo, com o veículo certo, ministrado de uma maneira suave. Então o que esse medicamento é em essência? Um produto resolutivo, altamente medicamentoso, que não tem chance de fazer um efeito colateral, pelo menos, mais danoso do que a doença que ele está pretendendo curar. Já os medicamentos sintéticos têm esta possibilidade, por isso precisam ser prescritos com um critério extremamente cuidadoso. E nesse sentido, a fitoterapia, quando ela é utilizada para determinada situação, ela age especificamente naquilo? Foi o que a gente... o que foi colocado antes, né? Desses efeitos colaterais. Não existe essa interação com outras estruturas de uma forma ruim? Pode haver. Por quê? Porque toda a medicina, né, é uma ciência de detalhes. Então, quanto mais conhecimento de como ministrar o medicamento, menos problemas você gera. Mas a possibilidade de gerar problemas com um chá é infinitamente menor do que com outras apresentações altamente concentradas. E aí vamos colocar outra coisa especial em termos desse preparado, né, do chá. Eventualmente, a medicina convencional ensina as pessoas que a gente fica doente por partes. Que você tem uma inflamação no cotovelo e é só o cotovelo que está doente. Isso não é verdade. Na verdade, provavelmente, a depender inclusive de que se essa inflamação é crônica, se ela é recidivante, se ela aconteceu várias vezes, todo o seu membro superior está afetado. E digamos que isso fique afetado mais de 3 meses, o outro membro também estará afetado. E se digamos que isso fique 6 meses, além dos membros, a coluna vertebral estará afetada. Então existe uma sinergia entre as partes que acaba que nenhum tipo de acometimento, que a gente chama de doença, né, é localizado. O chá, bem estruturado, combinando plantas de uma maneira inteligente e com conhecimento e sabedoria, consegue fazer tanto o trabalho local, como ir também trabalhando as partes que são correlatas àquilo, de uma maneira suave. E a palavra suavidade aqui é extremamente importante. Então a importância das pessoas, lógico, estarem sempre preocupadas com a orientação de um profissional especialista, e não de repente sair à torta direito no mato ou em locais onde as plantas... Uma coisa muito, muito importante que tem que ser dita é que a gente perdeu essa tradição. Instruir as pessoas de como fazer se perdeu. Então não é mais em qualquer lugar que você encontra uma pessoa que saiba fazer as coisas sem que elas tragam os problemas. Então o potencial lesivo da fitoterapia, ele é real. Ele existe porque as plantas funcionam. Acabei de comentar um alimento que você não sabe, a maior parte das pessoas não sabe, mas que elas podem fazer problemas muito graves a partir daquele alimento, é só usar errado. E de repente, às vezes, a pessoa faz o alimento, está ali fazendo o alimento para um cardíaco. Sim. Imaginando achando que estou tirando o óleo, ele está bem, mas estou colocando o alho, a cebola para ficar gostoso. E na verdade aquilo pode ser um... Pode estar acelerando nele uma taquicardia, pode estar acelerando nele um processo que poderia não ter acontecido se ele não come cebola todo dia. Né? Olha que interessante. Então realmente precisa fazer a democratização desse conhecimento. Eu estou aqui contigo hoje dentro desse pensamento, né? E não se enganem, o que cria também envia, como diziam os antigos. Isso é legal. E o que as pessoas podem te encontrar como? Por exemplo, quem está nos assistindo e ficou com essa vontade de ir mais fundo de ir mais fundo e de repente mudar até a forma, né, de ver, de comer, de se alimentar, enfim, de se cuidar. Como é que te encontra e hoje em dia é muito fácil me encontrar, porque eu tenho um site na internet, né, que é essa empresa que fomenta, e é só entrar na Alma Naturais. Você vai cair dentro do site, lá tem todo um trabalho.
né? E a partir dali eles conseguem já... Conseguem se comunicar, fazer cursos e consultar e tratar, enfim, faz tudo que eu ofereço aqui dentro do meu trabalho cotidiano, né? Túlio, então para a gente fechar, porque eu acho que o programa é muito curto quando o assunto é bom, o que você pode trazer de recado para quem está nos assistindo, de qualquer idade, mas especialmente para as pessoas que já estão, né, acima dos 60 e tal, sobre essa forma de ver a vida agora de um aspecto diferente, usando a natureza a nosso favor, tanto na alimentação quanto às vezes até nas medicações. Que recado você dá para essas pessoas que não se atentavam a isso, às vezes até por falta de conhecimento? São 3 ideias fundamentais que eu acho que vale a pena todo mundo começar a meditar sobre elas. Todo mundo que, por exemplo, tem mais de 50 anos, né? Primeiro, velhice não é sinônimo de doença. Isso não existe, tá? Quem tem idade não se torna incompetente para a vida. Só apenas os ritmos e os limites é que serão diferentes. E os interesses, eu também diria. A segunda ideia importante. O que vai alongar a vida de uma pessoa é o simples e o pouco. Ok? Então, o que adoece as pessoas? O sofisticado complexo e o excesso. Então saia desse contexto. E a última ideia importante, não tem nada mais que adoeça as pessoas ou salve as pessoas do que o desamor. Nossa. Então o grande medicamento que a natureza nos traz, todo dia que você bota o pé no chão e toma um sol pela manhã, um sol gostoso, é amor. E a fitoterapia é esta mensagem. Traz esta mensagem. Legal. Aprendi muito. Que Agradeço a participação e tudo que foi colocado aqui pra gente. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. A gente se vê lá.